Irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Amanda Campos. Hoje é dia 13 de março e eu decidi compartilhar com vocês uma das experiências que eu tive com Deus. No dia 10 de março, eu estava na minha cozinha, estava fazendo um pão, quando eu ouvi me chamarem na parte da frente da minha casa. Fiquei procurando quem estava me chamando. Eu vi que ninguém estava me chamando, mas tinham chamado meu nome. Eu ouvi a voz de um homem falando, Amanda, gritando, como se estivesse chamando lá na frente. E aí vi que não tinha ninguém. De repente, apareceu uma forte luz na minha frente. Isso era durante o dia. Eram às 16h30 da tarde, mais ou menos. Identifiquei o que era, eu abaixei os meus olhos. Mas era um anjo do Senhor. Eu vi as suas asas. Ele tinha 6 asas. Com 2 ele voava, 2 maiores. 2 menores ele cobriu o rosto e outras 2 maiores cobriam o corpo, a parte de baixo, assim, do corpo. E o anjo falou para mim, o Senhor teu Deus quer falar contigo. Eu anteriormente havia tido algumas outras visões, ainda no mesmo mês. E eu ainda não tinha o entendimento dessas visões. Mas não irei falar sobre elas agora, pois o Senhor não me deu permissão para falar. Eu irei começar como o anjo falou, para eu começar do final. Então eu irei contar a vocês a última visão que eu tive e, se Deus me permitir, irei contar as outras nos demais vídeos. Então, eu vi a grande glória daquele anjo, mas eu sabia que ele não era tão glorioso como o nosso Deus. Eu abaixei os olhos e falei, mas como o Senhor quer falar comigo se eu ainda não entendi nem as outras visões que eu tive? Eu estava como uma louca dentro da minha casa, procurando entendimento de forma natural às coisas, a tudo que eu havia visto e ouvido. Então, o anjo fez esse movimento. Ele, de trás da asa maior do seu corpo embaixo, ele levantou a mão e veio em direção à minha testa e tocou. Só que a mão dele estava pegando fogo. Tinha muito fogo. E tocava no meu rosto todo esquentava. E aí eu abri meus olhos. E então vou passar para a parte onde o Senhor me permitiu falar. De repente eu me vi num lugar alto, com uma colina. E eu olhava para baixo da colina, eu vi um campo muito grande. Só que eu vi um filhotinho de vaca. Estava muito longe de mim. Eu vi um filhotinho de vaca ruivo. E ele estava andando naquele campo. Mas enquanto ele estava andando, lava de vulcão vinha cercando todo aquele chão. E aquela lava encostava na vaquinha. E ela começava a pegar fogo. Só que ela queimava de uma tal forma, tão rapidamente, que ela ia virando cinza. Enquanto ela ia virando cinza, aquela larva toda ia esfriando. Ao redor dela, ia criando como se fosse uma fortaleza. Ia crescendo aquilo, a larva ia esfriando, ia crescendo ao redor daquelas cinzas. E aquelas cinzas que estavam lá naquele meio daquela grande fortaleza, lá no finalzinho, ficou lá. Só que
aquela fortaleza tinha umas brechas nela. Então, quando eu olhei mais lá à frente, vinha como se fosse uma tempestade, um vento muito forte, levantando tudo que tinha. E esse vento vinha com muita intensidade. E ele entrava naquela fortaleza e levava aquelas cinzas que estavam lá. Levava aquelas cinzas e ia levando no céu. Atravessava as brechas daquela fortaleza feita de larva quente. E levava elas. Quando eu vi, eu já estava em outro ângulo, vendo aquelas cinzas chegando. Quando elas estão chegando, eu olho à minha frente, eu só estava olhando para o céu, vendo elas voarem. Quando eu abaixei os olhos e olhei para minha frente, eu vi um grande campo e tinham muitas ovelhas. Só que um lado da parte da frente do campo estava muito cheia de ovelhas e tinha uma parte do campo mais escura, suja. E aquelas cinzas que vinham voando caíam em cima dessas ovelhas. E aquelas ovelhas que estavam lá ficavam todas sujas de cinza, com aquelas cinzas, fuligem, acho que é isso o nome. Ficava toda suja e as ovelhas estavam todas se alimentando, tanto a do lado daqui como a do outro lado escuro. Elas estavam se alimentando e elas puxavam a grama com tanta força do chão que ficava só lama. Aquele chão ficava só lama. E enquanto a lama ia aparecendo, elas iam se rolando. Comiam, iam se rolando e se sujando mais. E ficava uma imundícia aquilo. Era uma parte assim, toda cheia de lama. Ficava tudo feio, muito feio. E quando eu olhava mais à frente do campo, mais ao longe, tinham tipo colinas assim. E o sol estava, no início da visão, estava tudo bem claro. De repente começou o sol a se pôr. E ele ia descendo, e eu via naquela colina. Quando eu vi que ficou uma brecha assim de luz longe, eu pude ver. Aparecia um ser brilhante. Ele brilhava muito. Na sua mão direita tinha um cajado. Era uma vara que ia do chão ao céu. E eu ficava maravilhada quando eu via aquilo. E o pôr do sol. Então eu reconheci a sua voz, pois ele falou assim: venha, essa é a última chamada. Imediatamente eu reconheci a voz, eu sabia que era a voz de Jesus. Eu tô tentando me manter mais calma para eu conseguir falar tudo e vocês entenderem perfeitamente. E quando ele falava, venha, venha, essa é a última chamada, as ovelhas que estavam limpas iam correndo em direção a ele. Eu via elas correndo assim gordinha e as perninhas pulando, e elas iam em alta velocidade assim para chegar até a voz do pastor. Mas as ovelhas que estavam se sujando escutavam, porque não tinha como não escutar. Elas escutavam, mas elas escolhiam não ir.
elas continuavam se sujando mais e ficavam. Então eu olhava e o sol sumia e tudo ficava escuro. Então o anjo estava ao meu lado, falou na minha direção: esse é o fim. E foi me dado o discernimento daquela visão. Esse é o fim dos que esperam por Cristo, mas é o começo da grande tribulação. Aquela vaquinha ruiva, vermelhinha que eu via, representava o fim de algo e o começo de outro. Aquela fortaleza, ela era uma fortaleza frágil e ela só era construída depois da morte daquela vaquinha. Então, é algo que está acontecendo. São planos, agendas que estão se cumprindo, que antecedem a volta de Jesus. As ovelhas limpas representam as pessoas que seguem ao Senhor, que andam nos seus caminhos, que se alimentam da sua palavra. E as ovelhas que estavam sujas e que aquela cinza caía nelas eram as pessoas que eram levadas por doutrinas, por ensinamentos que iam contra a palavra do Senhor. Pessoas que escolheram permanecer no pecado, mesmo ouvindo. Pessoas que preferiram se contaminar mais. Aquele vento que vinha trazendo a cinza não era um vento de Deus, mas que não era o vento do Espírito Santo. E o aviso foi dado. Vamos ficar alertas para a volta do Senhor. O Senhor me deu essa visão no dia 10 de março. E quando eu retornei ao meu corpo, eu vi outras coisas que eu ainda não vou falar. Mas quando eu retornei, não tinha se passado nem 20 minutos. Que eu passei tanto tempo. Então, se você está vendo esse vídeo, você conhece alguma pessoa que está com essa ovelha, como essas ovelhas que não querem ouvir a voz do pastor, e caminhe para ela. Pois a volta do Senhor é tão real como o que eu falo com vocês aqui. Como o vento que sopra, como o amanhecer. Vai acontecer. Eu não sei o dia e nem a hora, mas o Senhor, Ele vem nos buscar. E Ele diz: venham. Essa é a última chance.